E você, Ricardo? Existe um grande plano? Esse plano, se Cara, existir... eu acho que é muito difícil pensar. Essa vida é uma loucura, isso é um mistério. Essa grávida, por exemplo, que não embarcou nesse voo. E aí? Pois é muito louco. Porque o cara da Varig falou que o avião estava lotado. E não estava, os lugares dela estavam lá. Toda vez que dá alguma coisa errada isso. na minha vida, eu penso que é por um motivo melhor. Sabe, você perdeu um ônibus, esqueceu uma coisa. Um dos casos lá do World Trade Center foi um cara que perdeu o ônibus. Exato. Perdeu o ônibus. Só que, nesse caso, ele soube exatamente o que aconteceu se ele pegasse. Só que na nossa vida, várias coisas que dão errado ou não dão dentro do nosso plano, a gente nem sabe quais seriam as consequências. Exatamente. Eu seria atropelado? Exato. Eu teria participado de alguma coisa ruim? Eu não sei. Exatamente. Não dá pra saber. Exatamente. Eu, por exemplo, quando peguei esse voo, a mulher falou, tem voo dia 10, porque o avião saiu dia 10, quase meia-noite. Por isso que o acidente foi dia 11. Dia 10, dia 12, dia 14. Você escolheu o dia 10. Eu escolhi o dia 10. Quero aproveitar mais. De qualquer forma, tua vida ficou marcada por isso. Ficou. Antes e depois do acidente. Exato. E o que ficou na tua cabeça e no teu coração sobre isso? Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar para as pessoas o quê? Qual é a mensagem que você quer passar para o pessoal? Você vai me chamar de louco, porque eu comecei a fazer palestras de 5 anos para cá. Só? Só. E esse tempo todo atrás? Jamais pensei em fazer palestras. É mesmo? Jamais, nunca pensei nisso. Com uma nisso. experiência vivida dessa, você nunca... Vilela. As pessoas não te pediam para você falar sobre isso sempre? Não. Eu, com amigos chegados e tal, comentava. Pô, Ricardo, me diz aí o que aconteceu. Então eu falava, não tinha o menor problema. Até que há uns 5 anos atrás, uns meninos, eu chamo de garoto, porque é um pouco mais velho que o Paquito, eles estavam fazendo, cada um tinha uma profissão, estudantes, advocacia e tal, eles estavam fazendo uma revista em Belo Horizonte chamada Ernesto. Pena que eu não trouxe ela aqui. E a revista era uma revista maravilhosa, que saiu 10 números só, saía trimestralmente, não era vendido em bancas, era em livrarias, tinham assinantes, não tinha anúncio na revista, era uma revista maior assim. E a número 1 eles fizeram uma reportagem comigo. O Daniel, que por outros motivos eu conheci ele desde garoto, ele me ligou e falou, tio, a gente quer fazer uma reportagem com você na número 1 aqui, na revista número 1. E o Daniel Simão, ele sempre foi um garoto que lê muito, ele escreve muito, e ele fez essa reportagem, junto com os outros dois, muito bem escrita, ficou muito legal a reportagem. Ele falou, olha, a gente vai lançar essa revista em São Paulo, sabe o prédio Tamiotaki aqui? Sim, bonitão. Tem um festival que chama PET, P-A-T-H, que tem de 5 anos para cá. É um fim de semana que é lançamento de livros, revistas, palestras, não sei o quê. A gente vai fazer esse lançamento nesse festival PET. E a gente quer que você vá. Eu falei, pô, com o maior prazer, Daniel. Não, tio, você não está entendendo. A gente quer que você vá e faça uma palestra. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, Daniel, você está louco, cara, palestra. O que eu vou falar? Tio, você está pirando? Você ficou 3 meses fodido no hospital entre a vida e a morte. Você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Me deu um sermão. Não consegui responder, fui para casa. Eu durmo bem, não dormi direito aquela noite. No dia seguinte eu liguei para ele e falei, Daniel, eu topo, mas eu não sei qual vai ser a minha reação falando para as pessoas. Não por ser traumatizado, não é isso. Eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Vou mostrar alguma coisa? Pô, tio, legal. Você tem meia hora para falar. Eu falei, mas meia hora é muito tempo. Não é. Você percebeu que não é, Vai né? ser 10 horas da manhã no domingo. Aí, se tivesse uma champanhe do meu lado, eu ia estourar, porque 10 horas da manhã no domingo não vai ninguém. Eu falei, beleza. Vou estar sozinho, vai 3 ter uns gatos pingados. Exatamente. Porra, cheguei lá, tinha umas 150, 200 pessoas, a maioria garotada da idade do Paquito. E aí eu não levei roteiro, não levei nada, e comecei lá sem graça, sentado num banco, comecei a falar, e as pessoas, levanta! Aí eu levantei, comecei a falar, Vilela, fui falando, fui saindo, fui falando. O Daniel falou assim, tio,
passou os 30 minutos, encerra aí. E aí eu parei, encerrei, e a garotada veio conversar comigo, e me lembro como se fosse hoje de um menino que chegou para mim, magrinho, da minha altura, falou, poxa, eu sofri um acidente há uns meses atrás de um ônibus interestadual, algumas pessoas até morreram, eu, graças a Deus, não fiquei gravemente ferido, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E vendo você falar aqui, Ricardo, foi tão bom para mim. Quando o garoto falou isso, Vilela, caiu uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, cara, é isso. Se eu estou ajudando um cara aqui, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí faço essas palestras, você não sabe o quanto isso é gratificante para mim. E quero fazer palestras o tempo todo. Isso é muito gratificante. Porque eu comento sobre o acidente e eu falo sobre reflexões. Todo mundo fica curioso, claro, sobre o que aconteceu, mas eu falo sobre reflexões pós-acidente, são reflexões comuns, não só a mim, mas a cada um de nós. Eu falo sempre o seguinte, desde a época do acidente, lá no CTI, eu gostava muito do Jim Morrison, que era o cantor do The Doors. Jim Morrison morreu, aqueles caras dos 27 anos, né? Hendrix maldição, com 27, né? Janis Joplin. E o Jim Morrison morreu em Paris, Père Lachaise, ele está lá enterrado. Ele morreu em Paris aos 27 anos. E não sei se você sabe, o Jim Morrison escrevia muito. Tem vários poemas, vários pensamentos. E tinha um pensamento que me acompanhou desde a época do acidente. Nunca se dê por vencido. Porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Essa frase era do Jim Morrison. Isso me acompanhava lá, isso me dava uma força. Eu começava a pensar da seguinte forma: é possível recomeçar a vida após essa tragédia, após esse acidente, após traumas que a gente tem nessa vida, após fracassos que nós passamos, após esse tsunami todo que a gente viveu, que é essa pandemia, até mesmo após uma perda. É possível recomeçarmos a vida. Eu, Ricardo, vivo o presente. Claro que o passado foi importante para mim, claro que eu aprendi com os meus fracassos, vitórias, tristezas, mas eu não fico mexendo lá no passado, remoendo aquilo lá, senão eu piro. Você não tem como mudar o passado, né? Não, mas as pessoas ficam. E o futuro, eu não sei o que vai acontecer comigo meio-dia amanhã, não sei. E eu acho que a gente ficar muito apegado ao passado, Vilela, é uma ponta da depressão. É? Você não tenha dúvida. Não confunda com saudade, não é isso. Saudade é sempre algo bom que valeu a pena. Não é, mas é aquela... melancolia? Aquele passado que você quer ficar ligado, quer voltar, remoendo. Porque se eu tivesse feito outra coisa, por que eu não fiz isso? Picuinhas. Sim. É uma ponta da depressão. A depressão é o excesso de passado. Você não tenha dúvida. Assim como a ansiedade é o excesso de futuro. Então eu até brinco, porque eu tenho uma... Se me permite, eu tenho uma receita de bolo aqui na minha cabeça. É um bolo imaginário que me acompanha, que é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E eu tenho alguns ingredientes nesse bolo que você não sabe o quanto isso me ajuda a refletir todos os dias e, de repente, a colocar em prática certas coisas. E o primeiro ingrediente para mim, que é fundamental para fazer esse bolo, é de não se vitimizar. Esse ingrediente é fundamental. O outro, que eu considero também, é seja otimista. Mas não é aquele, eu sou otimista o tempo todo. Não é de ser um puta otimista, não é isso, mas que você tem um pouquinho de otimismo dentro de você, que dê para você colocar numa colher de sopa e jogar ali na batedeira para fazer o bolo. Bom humor é outro ingrediente fundamental.
o bom humor renova a nossa esperança. Eu aprendi a ser bem-humorado com aqueles enfermeiros lá no CTI. Os caras cuidavam de mim em dupla. Eles cuidavam todos os dias. Eles chegavam em dupla para cuidar de mim. Cara, eles chegavam com um bom humor e com uma energia. Isso me contagiava tanto. Eu falei, gente, eu tenho que ser bem-humorado que nem esses caras. E comecei a cultivar isso desde aquela época. Além do bom humor, eu acho que o outro ingrediente fundamental é a empatia. Essa mão dupla que a gente tem que ter, esse olhar, esse toque, esse abraço, esse afeto, se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E a autoconfiança. Acreditar em você, acreditar que você é capaz, acreditar nas suas crenças, acreditar no seu taco. E aí você tira esse bolo do forno, cheiroso, bonito. Você ainda coloca uma canelinha que eu chamo de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente conseguir os nossos intuitos. Eu só queria voltar ao ingrediente principal, que é de não se vitimizar. Sabe o que é? Para de se achar um pobre coitado. Você está cheio de saúde, cara. Para de achar que o mundo está contra você. Para de ficar chorando pelos cantos. Eu até brinco, eu digo que levanta aquele refrão que todo mundo conhece, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas levanta, meu camarada, e segue em frente. Segue em frente, sempre evoluindo. E a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. A doutora Ana Beatriz Barbosa, que esteve aqui e que eu assisti um TED dela de Fortaleza, um vídeo, que o TED você tem que... Eu tive o prazer e a honra de poder fazer um TED também, e o TED você tem que falar no máximo em 20 minutos. Tem que compactar. A minha palestra é de 1 hora e pouco. Nossa. Eu tive que falar em 19 minutos, isso há 2 anos e meio atrás. E a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra do Rio de Janeiro também, um dia eu quero encontrá-la, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte: qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da sua vida, Vilela? É de ter uma família, de ter filhos, de ter um bom emprego, de ter esse podcast maravilhoso aqui? Beleza, mas isso não é o sentido da sua vida. Isso é o meio para você chegar ao sentido da sua vida. Sentido da vida é a gente que faz. Dar sentido à vida é lembrar que nós estamos aqui não para sermos felizes, satisfeitos o tempo todo, até porque isso não existe. É impossível. Mas nós estamos aqui para poder evoluir. Olha que coisa maravilhosa. E para você poder evoluir, nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que usar, e ela fala isso com muita... Nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro, que são pouco utilizados. Que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da satisfação, da generosidade, da solidariedade e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito sobre essas virtudes que eu acabei de falar, mas sabe o que acontece? Ninguém pratica. E se a gente não conseguir o sentido e o propósito da vida, que é poder pegar esses circuitos e passar isso para as pessoas que a gente convive diariamente, que está ao nosso redor, se a gente não conseguir isso, nós também não conseguiremos a evolução espiritual. Olha que coisa maravilhosa. E ela até fala, e eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. A espiritualidade tem a ver em sermos melhores. Nós estamos nesse planetinha Terra, Vilela. Isso aqui é um grande palco, né? Nós somos os atores, nós performamos aqui diariamente, até que um dia a cortina vai se fechar, o espetáculo termina, e a gente tem que entender que a nossa edição é limitada. Para isso, a gente tem que... Isso aqui é uma passagem. A gente tem que saber passar o bastão, passar todos esses circuitos para as pessoas que virão. Mas se a gente se coloca numa posição, num mecanismo absolutamente egoísta, para competir, para desejar o mal, para não ter um pingo de gentileza com as pessoas, tudo
todos nós, sem exceção, estaremos adoecendo e sem perceber. A gente está adoecendo sem perceber. E ela fala uma coisa muito interessante, que a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com o que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros de Alá, de Buda, de Orixá. Isso não tem a menor importância. A importância é que a gente passe a se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir tudo isso entre todos nós.